De acordo com o último relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de algodão da China deve ter uma queda de 10% na safra 23-24, somando cerca de 6 milhões de toneladas. E sobre os impactos dessa queda para o mercado, eu vou conversar agora com o analista de algodão da StoneX, o Peri Pedro. Boa tarde, Peri, tudo bem? Obrigada aqui por participar no Boa, Mercado e Companhia. boa tarde, Priscila. Sempre um prazer. A gente é fã do canal. A gente gosta bastante de trabalhar com vocês. Obrigado pelo convite. Ah, a gente gosta de quem é fã do canal, é isso mesmo. O que motivou essa queda na produção de algodão na China? E esse anúncio, ele já causa algum tipo de preocupação no mercado? Olha, esse anúncio acontece num momento de pressão muito forte sobre os preços, né? Então, nós estamos num momento de recessão. Essa recessão já vem chegando há algum tempo. É uma recessão um pouco diferente das recessões clássicas, por isso o mercado demorou um pouquinho a acreditar que ela ia realmente acontecer, mas ela chegou e no mundo todo, quando a gente viaja, a gente percebe as fábricas consumindo menos, né? 60% da capacidade, 70, 80, e na China não é diferente. Essa redução da produção, ela na China, ela não costuma ser reativa ao mercado. Ela costuma ser de uma maneira mais estratégica. A gente vem acompanhando bastante o que o governo chinês escreve sobre a sua área de algodão. Ele nunca escreve isso de uma maneira clara, ele não diz a gente vai reduzir por causa disso ou vai subir por causa daquilo. Mas o que o mercado tem entendido desses comunicados do governo, oficiais do governo chinês, é que existe sim lá uma tendência a substituir áreas dedicadas a fibras para áreas dedicadas a alimentos, de maneira a reduzir a sua dependência em alimentos. E eles também têm um problema ali com Xinjiang, né? Existe uma região da China responsável por 80% da sua produção, que está sob escrutínio mundial e sob escrutínio principalmente dos Estados Unidos. Existe uma regra para que não se compre nenhum produto que venha dessa região. Os Estados Unidos ainda estão tentando, da maneira que conseguem, fazer com que essa regra valha, mas juntando essa parte estratégica com essa parte de mercado, a gente percebe essa redução anunciada aí de 10% na produção da área da China. Quanto a se o mercado está reagindo a isso ou não, quando a gente olha, dá um passo atrás e olha isso de uma maneira mundial, o que o mercado está vendo? Existe uma queda quase marginal na produção, 145 mil toneladas, e um aumento do consumo por parte do USDA. Então, o USDA está acreditando nesse aumento do consumo, em que essa recessão ela vai terminar, ou pelo menos aliviar, né, entre agora e agosto do ano que vem. Então, essa redução da China, mais esse aumento do consumo, deveria ter criado um aumento. Mas as condições macroeconômicas de recessão ainda continuam pesando. O mercado não compra ainda esse otimismo do USDA de que o consumo vai aumentar. Na verdade, o mercado ficou muito surpreso por essa estimativa de aumento de consumo, um aumento expressivo que o USDA colocou na semana passada. E como o resto dos analistas, a gente acha que é muito cedo para apostar nisso e dizer com convicção, como o SDA está dizendo, de que o consumo vai voltar, de que a economia vai se recuperar. A gente está menos otimista que o SDA, o mercado está menos otimista e a gente percebe isso nos preços que continuam sob pressão, continuam com dificuldade de retomar os níveis que tinham há 2, 3, 4 meses. Tá certo. E o produtor brasileiro, ele pode se beneficiar, né, dessa queda na produção de algodão na China, de alguma forma? O produtor brasileiro ele tem que estar atento a qualquer oportunidade que tenha de fixar preços melhores. Ele está muito pouco fixado. Ele já sofreu bastante na média esta safra, então ele manteve o seu algodão guardado, estocado para vender na entre safra. Na entre safra os preços baixaram bastante e o produtor brasileiro sofreu com isso. Quanto a fazer isso para o próximo ano, para essa próxima safra, que ele vai começar a colher daqui a pouco, a gente está bastante reticente, ele está muito pouco fixado. Qualquer oportunidade que ele tiver de um mercado um pouco melhor, nós acreditamos que ele deve aumentar a sua massa de algodão fixado. É um cenário de muita volatilidade, é um cenário em que nós temos
três condições macroeconômicas, Priscila, eu costumo dizer isso, que acontecem uma vez a cada geração. A gente tem uma guerra, uma pandemia e a inflação alta nos países desenvolvidos. Isso acontece uma vez a cada geração. Nós temos os três acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode esperar muita volatilidade. Volatilidade, ela é boa quando nos dá a oportunidade de fixar melhor, mas ela é ruim quando traz insegurança para o negócio. Então, o produtor que puder deve buscar ferramentas para se proteger e uma delas é aproveitar oportunidades em que o algodão sobe um pouco para Certo. fixar a sua produção. E quais que são as estimativas para a safra brasileira, né, de algodão? O clima tem ajudado? Elas estão boas? O clima tem ajudado, as estimativas estão boas. A Conab está extremamente, na nossa opinião, otimista com a produtividade. Ela está colocando uma produtividade quase recorde em relação aos últimos anos. A gente não vê ainda essa produtividade recorde, mas é fato que as chuvas ajudaram, essas chuvas de fim de ciclo. Os produtores, apesar de terem plantado uma parte da sua produção fora da janela ou um pouco, numa janela um pouco mais indesejável, eles puderam contar com chuvas boas e a gente espera uma produção boa quando a gente conversa com os nossos clientes. Não sei se do tamanho do otimismo que a Conab quer, mas é uma produção que vai vir para ajudar o campo num momento de preços mais baixos. É uma produção bem-vinda, Priscila. Certo. E como é que ficam as tendências de comercialização aqui no mercado interno? Porque na semana passada, né, a gente até trouxe uma reportagem de Mato Grosso falando da lentidão das negociações. É verdade, como eu te disse, o produtor fixou pouco, tá? Ele vendeu mais ou menos em linha com o que ele tinha vendido nos anos passados, quando a gente olha a safra 23, essa que está entrando agora. Quando a gente olha a safra próxima, essa sim está bem atrasada, o produtor acabou vendendo bem menos do que ele costuma vender. E a principal razão nisso é porque de junho para agosto, existe um tombo muito grande de Nova York, esse tombo continua se acentuando. E o produtor, existe um ditado no mercado que diz que não tem pressa para fazer negócio ruim. Isso é verdade. Por outro lado, o que a gente vem dizendo desde maio e junho, quando os preços começam a cair, é que aquele alçapão tinha assim um alçapão, né? Então, o fundo do poço tinha um alçapão e a gente tinha medo dos preços caírem ainda mais. Eles caíram, e agora eles estão bastante baixos, mas ainda longe dos recordes baixos. Então, se acontecer alguma tragédia, e a volatilidade é grande nesse momento, esses preços podem cair ainda mais. Por isso que a gente está pedindo para que os produtores, apesar de terem atrasado as suas comercializações, não atrasem muito mais, não delonguem muito nisso não. As tradings estão oferecendo ferramentas, existem alternativas que ele pode buscar no mercado para se proteger de quedas ainda piores e participar de uma eventual subida, de um eventual movimento otimista do mercado. É Tá, um momento de muita volatilidade e o produtor tem que estar com o time na defesa, Priscila, porque o macro ele não tá estável, tudo pode acontecer e o algodão sofre mais do que as commodities usadas para alimentação, né? A gente sempre diz isso. Ele tem essa elasticidade ainda da demanda maior e a volatilidade dele é maior, os movimentos são maiores, o produtor tem que se proteger. tá certo, Peri. Obrigada aqui pela sua análise neste início de semana. Uma ótima segunda-feira para você e até uma próxima. Sila, uma super semana para vocês, super obrigado pelo convite e sempre que precisar a gente está à disposição. Um grande Ótimo. abraço. Abraço.